amados irmãos, já tem um tempo que o pastor Josué não prega, e às vezes a gente recebe algo de Deus para passar para os irmãos. A gente tem algumas oportunidades, a gente passa para outros irmãos, mas tem aquela que o Senhor quer que a gente fale. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículo 26 a seguir. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, deixar claro para vocês que o escritor deste evangelho, chamado Lucas, não era judeu, ele era grego. Ele tinha uma profissão, ele era médico. Ele não andou com Jesus, mas ele andou com quem Jesus andou. E ele teve a oportunidade de escrever este evangelho. Lucas 17, 26 diz assim: E aconteceu que nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu fogo do céu, fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Somente até o 32, podem sentar, meus irmãos. Deixa aí nesse versículo: lembrai-vos da mulher de Ló. E o título dessa mensagem diz assim: uma mulher para ser lembrada nos dias atuais. Nós poderíamos muito bem entender a palavra de Deus quando começamos a ler aqui. Diz que como nos aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a maldade do homem era tão grande, os homens eram tão maus, que aquele mal chegou diante de Deus, e Deus resolveu destruir o homem da face da terra. Deus já, vamos dizer assim, chegou para Deus de tanta maldade. Não respeitavam mais a Deus, não tinham respeito pelo próximo. A maldade era terrível nos dias de Noé. E o Senhor escolhe um homem chamado Noé para que pudesse construir uma arca. E Noé assim fez, construiu a arca. Noé convidou o povo, disse que haveria um dilúvio, mas ninguém acreditou em Noé. Disse que casavam, davam-se em casamento, mas não davam ouvido às palavras de Noé. E Noé construiu um grande barco, e no dia determinado por Deus, os animais entraram na arca,
a porta fechou. Veio o dilúvio e destruiu todos que estavam na terra. Se você ler com atenção, você vai encontrar que veio águas de cima, água das fontes. Não foi só uma chuva. Porque hoje, quando chove, vem a água de cima, sim ou não? Mas aquele dia, as fontes brotaram. Veio água de baixo, veio água de cima, e aí a terra se acabou. Todos pereceram. Mas Noé, juntamente com a sua família, foi salvo, preservando assim a raça humana. Então o contexto do tempo de Noé era de maldade. Aí diz a Bíblia que, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera. Até porque quando Abraão foi conversar com Ló acerca do gado que eles tinham, Abraão era o seu tio. Ló disse assim: tio, para a gente não ficar discutindo, não ficar brigando, né? Vamos resolver isso aqui. E aí na conversa, Abraão disse assim para ele: escolhe para onde você quer ir. Se você escolher ir para as campinas, eu vou para as montanhas. Se você escolher as montanhas, eu vou para lá. Aí o Ló, inteligente que era, olhou para as campinas, viu tudo verde, falou: meu gado vai se dar bem lá. Tio, me desculpa, mas eu vou escolher essas campinas verdes. E este lugar que Ló escolheu era Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, Ló prosperou, Ló trabalhou. Só que os homens daquela cidade eram má. A população daquela cidade era pervertida. Havia pecados terríveis naquela cidade. E estava ali Ló, servo de Deus. E agora ele mora nessa cidade. Mas a Bíblia nos mostra, que a gente vai lendo aqui, que o dia que Ló saiu dessa cidade, choveu fogo do céu. Ao ver a maldade de Sodoma e Gomorra, Deus resolve destruir aquela cidade. E aí Abraão, que era amigo de Deus, será que tem amigo de Deus aqui essa noite? É? Mas amigo mesmo? Glória a Deus. Porque ele bateu de frente com Deus. Deus avisou a Abraão, dizer assim: Abraão, vem cá, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele disse: não, que é isso, Deus? Se tiver algum justo lá, o Senhor não destrói. Se tiver 50, não destrua. 40, não destrua. 30, foi baixando. 10, não tinha nem 10. Então não tinha negócio. Sodoma e Gomorra seria destruída. E Abraão sabia disso. E aí Abraão deixou que Deus resolvesse. Mas ele pediu: tem lá um justo, tem lá Ló e a sua família. Aí, pelas orações de Abraão, Deus envia o anjo, porque Abraão era amigo de Deus. Não era nem por Ló,
Era porque Abraão era amigo de Deus. Deus mandou um anjo lá. Mandou os anjos, e os anjos conversaram com Ló, convenceram eles de sair daquela cidade, porque a destruição viria. Está entendendo aí, irmãos? Qual era a situação daquela cidade? Cheia de pecado, cheia de perversão, cheia de orgias. Não temiam a Deus. E aí Deus dá uma ordem. Ló, os anjos dizem: sai dessa cidade e não olhes para trás, olhe somente para frente, porque Deus vai destruir essa cidade. E assim aconteceu. Estou correndo aqui porque nós temos algo ainda a fazer. E Sodoma e Gomorra foi destruída. E aí a Bíblia nos adverte dizendo assim, versículo 30: será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Jesus, que é o Filho do Homem, que Lucas é conhecido na Bíblia, Jesus é representado em Lucas como Filho do Homem. Então, quando o Filho do Homem, que é Jesus, se manifestar, a mesma situação que havia quando Noé fez a arca, quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, vai acontecer nos nossos dias. Você tem olhado os noticiários? Você tem visto o que está rondando a nossa casa? Você hoje pode andar tranquilamente pelas ruas? Como que está o pecado hoje? Está bonzinho? Está calmo? Ou o pecado está batendo nas casas, entrando, fazendo aquela bagunça toda, e está todo mundo casando, bebendo, se divertindo, se dando em casamentos, não é? Mas o dia do Senhor está para vir. Assim como não deram ouvidos a Noé, assim como não deram ouvidos a Ló, pensa que Ló também não avisou? Olha, pessoal, vamos sair, olha, vai haver destruição. Ele está doido, rapaz, ele está louco, não é? Não ouviram. Assim também será no tempo que Jesus vai voltar. Vai estar vai estar pior um pouquinho do que está hoje, tá? Um pouquinho. Até mesmo nos templos, até mesmo na igreja, pessoas mentindo, se disfarçando de crente. E aí, mas o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Para concluir, diz que versículo 32 do capítulo 17 diz assim: Jesus disse, tá? Deixa eu ver aqui. Na minha Bíblia está em vermelho. Então não é Jesus que disse. Então, se Jesus disse, eu posso dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Não foi Lucas que disse. Lucas escreveu. Mas quem disse foi Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que não podia lembrar de Sara? Que mulher, né? Abençoada. Por que não lembrar de Ana? Mulher de fé que orou e Deus ouviu. Por que não lembrar da rainha Esther, que fez algo que salvou uma nação? Por que não lembrar de outras mulheres? Tem mulheres, né, que ficam para a história. Há algum tempo atrás aí, a rainha Elizabeth, durou um tempão e foi honrada quando morreu, na sua vida toda. Por que não lembrar da rainha Elizabeth? Ou outras mulheres espetacular? Mas o Senhor manda lembrar da mulher de Ló. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Porque a mulher de Ló serve de advertência para nós.
Advertência. Não é para lembrar dela com prazer, é para lembrar dela com olhar de advertência, dizendo como que eu estou, porque o contexto que ela vivia, nós também vivemos, e a formação que nós temos hoje na igreja, ela também teve, porque Abraão era o pai da fé. Abraão, que andava com ela, né, que o seu sobrinho Ló, tinha um altar de oração na sua casa, se reuniam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. Então ela sabia quem era o Deus de Israel, ela sabia quem era o Deus de Abraão. Israel ainda ia vir, mas eu estou falando de Israel, você não sabe quem é. É o Deus Jeová, é o Deus Salvador. Então, por que não lembrar de outras mulheres? Nos fins dos tempos, Jesus nos mostra que lembrai-vos da mulher de Ló. Ela teve um privilégio, né, de ter um tio que tinha fé, que saiu, deixou tudo e foi peregrinar. Ela tinha a experiência de quando eles passaram por um apuro, porque lá em Sodoma e Gomorra era tão terrível que tiveram tudo roubado, e Abraão levantou um exército e foi lá para salvar eles. Ela sabia que Deus era na vida de Abraão. E a Bíblia diz lá em Pedro que o justo Ló, então seu marido também era justo, era temente a Deus, não é? Então o que eu quero trazer nessa mensagem de hoje? Que hoje nós temos um privilégio espiritual, assim como a mulher de Ló teve. Hoje nós temos igreja espalhada a cada esquina, cada rua. John, lá na sua rua, se brincar, tem uma igrejinha lá. Na minha rua tem igreja. Na sua rua não sei se tem igreja, mas se virar a viela, cai na igreja. Na rua do pastor Alternô tem igreja lá, pastor? 2. A rua dele começa aqui e termina ali. Tem 2. Se você for, na sua tem 5 igrejas. Olha o privilégio que nós temos. Tem igreja para gordinho, para magrinho. Tem igreja para quem gosta de... Tem igreja para quem gosta de... Tem igreja para quem gosta de... Tem igreja que gosta de apagar a luz. Tem igreja que gosta de piscar a luz. Tem igreja para todo lado. E a palavra está sendo pregada. Jesus vem. O dia do Senhor está chegando. Nós temos privilégio hoje na TV. Se você virar o canal na TV aberta, está lá o missionário, porque o Senhor é Salvador. Se você virar o outro canal, é porque Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Aí você vira o outro, mas essa televisão só tem crente. Quero ver um filme, só tem crente na televisão. Aí você muda lá pro canal lá, aí tem lá séries gospel, tem filme gospel, filme de Jesus, filme de Abraão, filmes. Irmão, olha o contexto que nós vivemos. Ninguém vai ser pego de surpresa e dizer assim: eu não sabia.
ela também conhecia o Deus de Abraão. Pega o rádio. Jesus está no rádio. Pega a internet. Jesus está na internet. Então nós temos oportunidades variadas para servir a Deus. Diz a Bíblia que todos esses privilégios que ela tinha não poderia salvar ela. A mesma coisa eu digo hoje. Toda essa privilégio religioso que nós temos não pode nos salvar. A única coisa que pode nos salvar é a obediência à palavra de Deus. Porque ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, porque no dia em que veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra, ela teve muitos benefícios, porque Abraão orou por Ló, orou por sua família, e Deus deu o que para eles? Livramento. Deus deu para eles uma oportunidade de escapar da destruição. É assim hoje. Tem alguém orando por você, tem alguém clamando pela sua vida, tem alguém, né? Tem o tio, tem a tia, tem o irmão, tem o pai, tem o esposo, tem a esposa clamando por você, e ainda acontecem os livramentos. Mas só que com tudo isso, ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Não tem glória a Deus agora? Porque ela olhou para trás. Por isso que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Aí as criancinhas cantando aqui, né? Parece tão divertido, parece tão bonito, porque cada um faz uma pose. Eles cantam assim: olhou para trás, deu mal a mulher de Ló, ela ficou assim, né? Aí ela ficou assim. Aí eles brincam, né? Não sabemos como ela ficou. Então cada um faz um gesto, a gente acha bonito, mas pare para pensar. Ela olhou para trás, e a ordem era: não olhe para trás, olhe para frente. Tem gente que tem livramento porque tem alguém orando por ele. Tem gente que tem oportunidades, né, para todo lado para servir a Deus, mas continua olhando para trás. Meu Deus! Mas a destruição vem. Ela vem rápido, num momento em que não espera. Porque o que levou a mulher de Ló a olhar para trás? Você sabe me dizer? O que levou ela a olhar para trás? Meu Deus. O olhar para trás da mulher de Ló revelou a sua desobediência. Porque a ordem era qual? Não olhe para trás. E o que ela fez? Desobedeceu. Olhou para trás. É simples assim. Desobediência. Ela olhou para trás. Isso, ela olhar para trás, revela a sua incredulidade. Por que ela olhou para trás? Porque ela não acreditou. Quando ela escuta o barulho da chuva, ela escuta a destruição lá atrás, mas a ordem era: olhe para frente. Ela fala assim: será que essa cidade linda está sendo destruída?
será que eu vou perder tudo mesmo que eu amo? E aí ela olha para trás. E disse, do jeito que ela olhou, ela ficou. Tem muitos crentes que vão ficar. Por quê? Está olhando lá para trás, sendo que o Senhor mandou olhar para frente. Siga para o alvo. Siga para o alvo. Siga para o alvo, que é Jesus Cristo. Mas as pessoas estão olhando para os prazeres do mundo, olhando para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. Tudo passa. Tudo passa. Mas olhai para as coisas eternas. Olhai para o mundo espiritual. Mas as pessoas querem viver só na terra, só na terra, só na terra. É o que a mulher de Ló fazia. Seu coração estava, ó, nas coisas da terra. O seu apego ao mundo. Você está entendendo, irmãos? Ela se apegou ao mundo, às coisas do mundo. Mas que nessa noite, eu e você, não se preocupe com sono não, né? Dá um sono para o pastor, prega. Mas no dia que Jesus vier, tem que estar acordado. Tem que estar acordado. Porque a trombeta vai soar. É igual o espectador de manhã, né? Para trabalhar, você põe o celular lá do lado da cama. E aí quando dá aquele horário, oh Deus, mas você desperta. Porque tem que ganhar o din-din. Tem que ganhar, se não for, não vem, não é? Não é? A mesma coisa. O dia que a trombeta soar, que o seu sono não esteja tão pesado que você não possa ouvir, mas que você possa despertar. Jesus está me chamando, né? Glória a Deus. E ela olhou para trás. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que versículo pequeno, né? Versículo pequeno que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode pregar um mês, um ano, só dizendo esse versículo aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, para a gente finalizar, veja o que está escrito. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, e aí nós já vamos encerrar. Obrigado. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Essa aqui é a advertência. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Está com pressa, irmão? O Senhor manda te apressar para esse dia. O dia é hoje. A qualquer momento. Quem estava lá não imaginava que aquela cidade linda seria destruída, mas diz que choveu do céu fogo e enxofre. O enxofre é que aumenta o fogo. Não é aquele que vocês cantam aí, né? Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Esse fogo é bom, mas o fogo que será aumentado é aquele que nunca apagará. Diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Esse é o fogo do inferno. E o inferno é real. O inferno existe.
Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e aplauda ao Senhor Jesus.